Os caçadores de recompensas sempre foram uma parte essencial do submundo de Star Wars. Enquanto Jedi e Sith duelavam pelo destino da galáxia, esses guerreiros viviam nas sombras, guiados apenas por créditos e pela própria reputação. E o mais curioso é que em muitos casos, eles eram tão temidos quanto os maiores vilões da saga. Do Mandaloriano com código de honra até o assassino frio que trabalhava para qualquer um que pagasse bem, cada um desses personagens deixou a sua marca, seja nos filmes, nas séries, nos quadrinhos ou no jogo. Eles não seguem regras da República nem obedecem ao Império, eles só respondem ao chamado do lucro, e isso os torna imprevisíveis e perigosos. E então, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer os 10 caçadores de recompensas mais mortais de toda a galáxia em Star Wars. Então se prepare, porque alguns deles você já conhece muito bem e outros podem te surpreender. Já deixa o seu like, bora pro vídeo. Abrindo a nossa lista, temos o Bossk, um caçador de recompensas que não é só temido por equipamentos ou truques, mas pela sua pura brutalidade e instinto predatório. O Bossk pertence à espécie Trandoshan, conhecida por sua obsessão em caçar presas para agradar a deusa Scorekeeper, e cada vitória aumenta o seu prestígio espiritual. Para ele, cada caça bem-sucedida é tanto sobrevivência quanto honra. Desde jovem, o Bossk já mostrava habilidades naturais para rastrear e eliminar alvos, e ele confia em sua força física, velocidade e agilidade, mas também na sua capacidade de regeneração quase sobrenatural. Se ele cair, há grandes chances de se levantar e continuar lutando. Diferente de outros caçadores que dependem de truques e tecnologias, Bossk é direto, letal e imparável quando persegue a sua presa. Inclusive, os Trandoshanos têm uma rivalidade com os Wookiees, e o Bossk encontrou no próprio Chewbacca uma presa digna. Essa inimizade o colocou em rota de colisão com Han Solo e a Millennium Falcon várias vezes, mostrando que o Bossk não é apenas mais um caçador, ele é estratégico, paciente e capaz de esperar anos para capturar o alvo certo. O seu legado no submundo é o de um predador nato, brutal, incansável e respeitado por todos que conhecem sua fama. Mesmo fora do campo de batalha, o nome Bossk impõe respeito e medo a qualquer caçador ou criminoso que saiba da sua reputação. Na nona posição temos a Fennec, uma das assassinas e caçadoras de recompensas mais temidas da galáxia. Ela construiu sua reputação durante os últimos anos da República e se manteve ativa mesmo com a ascensão do Império. O que a torna tão perigosa é a sua combinação de precisão, paciência e frieza. A Fennec não é do tipo que entra em combates desnecessários como muitos caçadores fazem. Ela prefere a sutileza, a emboscada e a execução perfeita do plano. E com um grande rifle de longo alcance em mãos, ela consegue eliminar seus alvos antes mesmo que eles percebam o perigo. E essa eficiência a fez ser contratada por diversas organizações criminosas e até mesmo por oponentes políticos que precisavam de alguém capaz de resolver problemas discretamente. E mesmo depois de quase ter sido deixada para morrer em Tatooine, a Fennec voltou ainda mais mortal, graças ao seu corpo parcialmente modificado por implante cibernético. Ao se unir ao Boba Fett, ela não só se manteve relevante, mas também provou que a sua lealdade pode ser tão mortal quanto a sua mira. Para muitos, a Fennec é a definição de uma profissional que nunca erra o alvo. Em oitavo lugar, temos o Embo, um caçador de recompensas que talvez não seja tão famoso quanto outros da lista, mas que definitivamente é um dos mais habilidosos. Ele é da espécie Kyuzo, e ele chama muita atenção logo de cara por causa do seu chapéu. E não é parte só do visual, o Embo usa esse chapéu como escudo, como arma de arremesso e até como prancha para deslizar em terrenos íngremes. E diferente de muitos caçadores que confiam em armas pesadas, o Embo se destaca pela agilidade e pelas técnicas de combate corpo a corpo. Ele é praticamente um ninja, um guerreiro que usa artes marciais, sabe? Ele é rápido, veloz e tem uma precisão absurda. Isso o torna um adversário imprevisível, capaz de enfrentar grupos inteiros sozinho. E durante as guerras clônicas, o Embo trabalhou tanto para criminosos quanto para a própria República, mostrando que a sua lealdade sempre estava ligada ao dinheiro. E ele enfrentou Jedi, droids e até mesmo exércitos inteiros, provando que seu estilo único de combate podia se adaptar a qualquer situação. Apesar de ser um caçador relativamente silencioso, o seu profissionalismo e as vitórias que acumulou ao longo da carreira deram ao Embo um lugar de respeito entre os maiores caçadores da galáxia. Na sétima posição está a Aurra Sing, uma das caçadoras mais letais e também mais enigmáticas de toda a galáxia. Ex-padawan Jedi, ela nunca chegou a concluir seu treinamento, mas isso não a impediu de se tornar uma inimiga mortal para a própria Ordem Jedi. A Aurra Sing usava seus conhecimentos da força de forma limitada, o suficiente para aumentar ainda mais a sua eficiência em combate. E essa sua aparência marcante, né, com essa pele pálida, essa antena na cabeça e esse grande rifle nas mãos, e ela ficou conhecida como uma verdadeira sombra letal e assassina. E ela era especialista em tiros de longa distância, mas também era extremamente
extremamente perigosa em combates corpo a corpo. Durante as Guerras Clônicas, a Aura se envolveu em diversos trabalhos para o submundo, atuando ao lado de figuras como Cad Bane e até mesmo ajudando um jovem Boba Fett a dar seus primeiros passos como caçador. Ela era implacável, cruel e sem qualquer hesitação em eliminar quem tivesse em seu caminho. E apesar de não ter tido tanto destaque nos filmes, Aurra Sing ganhou fama no universo expandido, tanto em animações quanto em quadrinhos, e mostrando para todo mundo que ela era uma das figuras mais temidas do seu tempo. Em sexto lugar temos a Asajj Ventress, uma das caçadoras mais mortais da galáxia, mas que começou sua jornada como uma aprendiz do Sith. Treinada por Conde Dooku, ela se tornou especialista em combate com sabres de luz e em técnicas do lado sombrio. Mesmo que ela não fosse uma Sith, ela era apenas um acólito. A Ventress carregava consigo uma combinação perigosa, habilidades brutais de combate, astúcia estratégica e uma grande determinação em caçar as suas presas até o fim. E ela era uma guerreira absurda. Às vezes ela trabalhava como assassina pro Dooku e outras vezes ela seguia os seus próprios interesses. Ela nunca teve medo de enfrentar Jedis experientes e a sua reputação se espalhou rapidamente. Qualquer Jedi que cruzasse o seu caminho sabia que teria uma luta muito complicada. Além de ser letal com sabres de luz, a Ventress era habilidosa em manipulação e planejamento. Ela sabia explorar fraquezas e criar armadilhas mortais, transformando simples caçadas em jogos psicológicos. E essa habilidade de pensar vários passos à frente, somada ao seu treinamento sombrio, a tornou uma das caçadoras mais temidas de sua era. E mesmo depois de ser traída pelo Sith, a Ventress continuou atuando no submundo, mostrando que não precisava de um mestre ou um título para ser uma força imparável. E a sua trajetória prova que no universo de Star Wars, o poder e a astúcia podem ser tão letais quanto qualquer sabre de luz. Em quinto lugar temos o Black Krrsantan, ou Krrsantan negro, né? Ele era um Wookiee, diferente de qualquer outro que você já viu. Ao contrário do Chewbacca, ele não é um herói fofo e leal. O Krrsantan é bruto, selvagem e totalmente focado em caçar e eliminar os seus alvos. Ele era um ex-lutador em arenas de combate e também um ex-escravo. Ele carrega feridas físicas e emocionais que moldaram o seu temperamento explosivo e o seu estilo de luta brutal. E ele começou a ganhar notoriedade no submundo como mercenário e caçador de recompensa. E ele se destacou por nunca abandonar uma missão e por enfrentar inimigos aparentemente impossíveis e sempre sair vivo. E a sua força física é impressionante. Pensa que um Wookiee por si só já é muito forte, só que o Krrsantan é muito mais forte do que qualquer outro Wookiee. Isso é bizarro. Ele é mais forte que os caras que já são fortes. E além da sua força bruta, ele sabe usar tecnologia e armas sofisticadas, combinando inteligência tática com pura ferocidade. Isso fez dele um dos caçadores mais confiáveis, só que também um dos mais temidos da galáxia. E o Krrsantan trabalhou pra muita gente, cara, incluindo Jabba. Cara, o cara é impressionante. Só que mesmo assim, ele sempre trabalhou da sua maneira, mantendo a sua independência e deixando claro que não aceita ordens de ninguém. Ele se tornou um nome que desperta respeito e medo. E assim, quando você sabe que o Krrsantan tá na sua cola, bicho, acabou. Você sabe que acabou, você sabe que já era, porque ele não vai parar enquanto ele não te pegar. Seguindo a lista, temos o Jango Fett, um dos caçadores mais icônicos de Star Wars. E diferente de muitos outros, o Jango se destacou não apenas por sua habilidade em combate, mas também por sua inteligência e estratégia. Ele não era apenas forte ou rápido, ele era um estrategista brilhante e conhecia a galáxia como ninguém. O Jango nasceu em Concord Dawn e desde cedo precisou aprender a sobreviver em um universo cruel. Sua experiência em diversos planetas e guerras o transformou em um caçador frio e eficiente. E ele foi adotado por Mandalorianos e usava basicamente a maioria do arsenal desse povo. Ou seja, ele tinha uma armadura incrível, lança-chamas e sabia de várias táticas para poder enfrentar os inimigos. E além do seu talento natural, o Jango se tornou famoso também por ter servido como modelo para os clones da República, o que foi o pontapé inicial para a Guerra dos Clones. Isso mostra o quanto ele era habilidoso, porque tinha muitos caçadores por aí, mas escolheram o Jango Fett como modelo. E apesar de trabalhar para quem pagasse mais, o Jango seguia um código próprio. Ele era eficiente, profissional e mortal. E a sua reputação só aumentou quando ele enfrentou diversos Jedi e outros caçadores, e sempre saía vitorioso, até encontrar o seu fim na Batalha de Geonosis, quando foi morto pelo Mestre Windu. Mas também eu não culpo o cara, né? O Mestre Windu era muito poderoso. Só que mesmo assim, o Jango Fett ainda era lembrado como uma lenda por toda a galáxia. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em caçador de recompensa, na hora eu penso no Cad Bane. Ele era frio, calculista e sempre alguns passos à frente de qualquer adversário. E ele não era apenas mortal com seu blaster, ele era conhecido por sua inteligência estratégica e por conseguir fugir de situações que para qualquer outro seriam fatais. Cada missão é planejada meticulosamente e ele raramente deixava espaço para erro. E realmente o torna assustador é a combinação de habilidade
habilidade tecnológica e improvisação. Ele domina o uso de droids, armadilhas e gadgets, e o seu vasto conhecimento do submundo o fez prever movimentos de inimigos antes mesmo deles acontecerem. Ele não era apenas um guerreiro, ele era um mestre manipulador capaz de virar o jogo mesmo quando parecia cercado. E o Cad Bane se destacou nas Guerras Clônicas principalmente por lutar contra Jedi. Ele lutou contra o Anakin, contra o Obi-Wan, cara, ele lutou com praticamente a maioria dos Jedi. E o pior de tudo é que ele quase sempre vencia, cara, é absurdo. E a sua fama atravessou toda a galáxia, tornando ele uma lenda entre os caçadores e um verdadeiro pesadelo para quem ousasse cruzar o seu caminho. E o Cad Bane mostra pra gente que para você ser um caçador de recompensas incrível, você não precisa ser muito forte ou poderoso, basta você ser inteligente, frio e calculista. Boba Fett é o caçador de recompensas mais icônico de toda a galáxia. Treinado nas táticas mandalorianas e clones de Jango Fett, ele herdou habilidades únicas como luta, rastreamento e técnicas incríveis de sobrevivência. E desde muito jovem, ele aprendeu a sobreviver em ambientes hostis e a caçar com uma precisão absurda. E o que faz do Boba Fett tão mortal não é apenas a sua armadura de Beskar, cheia de gadgets e armas escondidas, mas sim a sua mente estratégica. Ele analisa cada alvo com calma, planejando cada passo antes de agir, e ele raramente falhava. E diferente de outros caçadores mais impulsivos e apressados, ele entendia que a paciência e a calma podem ser tão letais quanto um disparo de blaster. E ao longo da sua carreira, o Boba teve confrontos com Jedi, mercenários e criminosos de toda a galáxia, construindo uma reputação impressionante. Ele não perseguia a glória, seu objetivo era completar o trabalho e acabou. E essa combinação de disciplina, habilidade de combate e a sua inteligência tática o tornou uma lenda viva, e ele era temido até mesmo pelos caçadores mais experientes. Em resumo, o Boba Fett é a prova de que ser um caçador de recompensas é mais do que uma força bruta, é paciência, estratégia e precisão. E ele era um nome que qualquer criminoso na galáxia respeitava, porque cruzar com ele era praticamente uma sentença de morte. Encerrando a nossa lista, temos o Din Djarin, também conhecido como Mandaloriano. Ele é um caçador de recompensas que mistura a tradição mandaloriana com o código de honra pessoal. Treinado desde cedo no caminho dos Mandalorianos, ele herdou habilidades de combate, pilotagem e rastreamento que fazem dele um adversário quase imbatível. E o que o diferencia de outros caçadores é a sua capacidade de se adaptar. Ele enfrenta desde bandidos comuns até forças imperiais e criaturas gigantes. A sua armadura de Beskar, resistente e multifuncional, combinada com um arsenal que inclui um rifle de longo alcance, pistolas e gadgets variados, faz dele uma ameaça em qualquer situação. Mas o Din Djarin não era só um caçador frio, ele também tinha sentimento. Afinal, ele escolheu proteger o Grogu, mostrando que mesmo sendo caçador de recompensa, ele tinha um forte código de honra. E essa mistura de ser um cara frio com esse código moral faz dele um dos caçadores mais únicos da galáxia. Ele é capaz de eliminar inimigos com eficiência máxima, mas também sabe quando recuar ou usar inteligência para vencer. Em combate, ele é rápido, silencioso e mortal. Cada movimento é calculado e ele raramente é pego de surpresa. Isso, somado à experiência adquirida em inúmeras missões, tanto pelo Império quanto pelo Submundo, faz do Din Djarin um dos caçadores de recompensas mais respeitados e temidos de toda a galáxia. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais. Aproveita e comenta aí qual desses caçadores é o seu preferido. Você concorda com essa lista? Você discorda? Faz a sua própria lista aí embaixo, beleza? Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal porque ajuda demais meu trabalho, e assistam os outros vídeos que estão aparecendo aí pra vocês na tela. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e que a força esteja com você.